Malta, antes de começarmos, queria deixar aquele like e subscrever o canal se gostam de vídeos como este e, claro, passar no Prozis, usar o código ZUGATV para 10% de desconto. Vamos ao vídeo. Eu queria que pensassem comigo e vamos ver se chegamos a uma conclusão se somos nós que somos extremistas ou se isto é tentarem fazer de nós parte. Então, o governo anuncia antes das eleições e depois vai expulsar não sei quantas pessoas, pode ir até 30 mil pessoas, imigrantes. E depois vêm dizer que agora podemos chegar a ter mais 500 mil, meio milhão, nos próximos meses por causa do reagrupamento familiar. Então, isto está a fazer de nós parte. Então, julgam que nos enganam, querem dizer que somos extremistas e estão a destruir o país. Mas, cara, nós devemos saber se é reagrupamento familiar ou não. Chega, vai propor e vai exigir que não haja nenhum reagrupamento familiar aqui, porque nós já estamos cheios de imigrantes. E não devemos deixar de entrar mais, porque o nosso país está em risco. É tão simples como isto. Concordam comigo ou estou a ser exagerado? Bom, então, o Ventura faz aqui uma pergunta e eu quero que vocês respondam aí nos comentários se vocês concordam ou se ele está a ser exagerado. Malta, o vídeo vai já continuar, mas antes disso, subscrevam o canal. 71% de vocês não estão subscritos e ajuda mesmo muito. Se puderem subscrevam e vamos continuar o vídeo. Bem, deixem-me dizer-vos a minha opinião. Eu concordo com ele. Eu não acho nada que ele esteja a ser exagerado. E vou meter aqui a notícia no ecrã para vocês verem, que é: Governo e AIMA alertam que o número de imigrantes vai aumentar com reagrupamento familiar. O reagrupamento familiar implica a entrada de mais pessoas e, portanto, precisamos de moderação também na solução, avisou o ministro Leitão Amar. Acredita ser necessário acompanhar as famílias. Reparem, precisamos de moderação na solução. Ou seja, é isso que Portugal precisa, é de mais moderação. E agora, este vídeo vai para algumas pessoas que talvez tenham votado na AD, no PSD, a pensar que são diferentes do PS, para compreenderem que não são diferentes. Precisavas de mais provas que o PSD e o PS são iguais e votaste, deste aquele voto de confiança ou voto útil, seja lá o que isso for, no PSD para o PS não governar, e repara o que é que tu fizeste. Aquilo que tu fizeste foi votar no PS2, porque são literalmente iguais. A governação em si é exatamente igual. As coisas que mudam são tão pequenas, a diferença é tão pequena, que é como eu olhar para tons de cinzento diferente. Tu dizes, este cinzento é diferente. Não, mas exato, não, mas aquele também é cinzento. Mas já viste, é diferente. E depois tu olhas assim para um lado, olhas para o outro, se calhar até são diferentes, sei lá, um bocadinho de nada. E é isso. Reparem, são literalmente iguais. Aquilo que eles fizeram antes das eleições, de dizerem que iam deportar não sei quantas pessoas, foi claramente uma tentativa para tentar capturar algum eleitorado do Chega, que são pessoas que não estão satisfeitas com esta imigração completamente descontrolada. Eu acho que não conseguiram, sinceramente, captar alguns votos aí, mas conseguiram, não por causa dessa questão daquela notícia, porque eu acho que até foi um bocado ridículo, não é? Só caiu naquilo quem quer. Portanto, não acho que isso tenha sido uma coisa significativa, mas existem pessoas que votam no PSD para não governar o PS a achar que são diferentes. Isso ainda existe muitas pessoas, porque muitos portugueses ainda acham que o PSD é de direita, que o PS é de esquerda e que, pronto, entre um e outro, mais vale o PSD, então vou votar no PSD porque é diferente do PS. Quando não compreendem que são literalmente iguais, e aqui está mais uma prova que são literalmente iguais, e acham que a moderação, não é? Precisamos de moderação também na solução. Moderação na solução. Moderação na solução. Tu achas mesmo? Sinceramente, malta, deixem nos comentários. Vocês acham que aquilo que Portugal precisa é de mais moderação? Mais moderação, é isso. Aquilo que nós precisamos é de mais moderação. Não! Nós não precisamos de mais moderação. Nós precisamos de uma mudança radical. Literalmente é necessário uma mudança radical, ou então Portugal vai acabar. Portugal, território, pode não acabar, mas Portugal sem os portugueses é o quê? Não é? Porque nós continuamos a manter políticas, nós, não eu, estou a dizer nós, país, não é? Continuamos a ter um modelo que expulsa os portugueses e importa imigrantes para fazê-los de novos portugueses. Isto foi o nosso primeiro-ministro, não é? Nosso, que ele a mim não me representa em nada, mas pronto, enfim, é o primeiro-ministro, não é? Luís Montenegro, foi ele que disse isto. Os novos portugueses, não, eles não são novos portugueses, nem nunca vão ser.
Pá, peço imensa desculpa, mas uma pessoa que vem da Índia, do Paquistão, do Bangladesh, pá, sei lá, de onde vier, ele não vai ser português. Ele não vai ser português, ok? E ainda por cima, nós estamos a dar nacionalidade a pessoas que nem português falam. Ou seja, nem português falam. É uma coisa ridícula. Imagina, tu nem sequer falas português e és considerado português. E estão a fazer isso porquê? Estão a fazer isso porque nós temos uma economia que é de baixo valor acrescentado, ok? E porquê que é de baixo valor acrescentado? Porque nós, enquanto país, somos contra a acumulação de capital. E outra coisa também, que é o socialismo beneficia e muito quem já está instalado. Ou seja, se eu for uma empresa, seja daquilo que for, e depois depois de estar instalado com vários empregados, com uma cota de mercado grande, etc. E aquilo, barra as barreiras, portanto, não é? Através da intervenção estatal, porque compre favores e assim, mete lá amigos, enfim, família, etc. na governação e financie-os. O que é que acontece? E diga a eles, olha, façam aí umas leis, façam uns papéis a dizer, para complicar, não é? E para ser contra a acumulação de capital e tudo mais, e dizemos que é pela justiça social e umas merdas qualquer que a malta inventa, para erguer uma barreira muito difícil à entrada e para ser muito, muito, muito complicado uma empresa deixar de ser micro para passar a ser pequena, para passar a ser média, para passar a ser grande. Ou seja, se eu dificultar em termos burocráticos, em termos de carga fiscal, em todos os pontos, se eu te dificultar muito a tarefa de construires uma empresa grande para competir com a minha, que já é grande, eu vou ficar com o mercado e fica assim. O que é que acontece? Passas a ter uma economia de baixo valor acrescentado, não é? Porque literalmente tu não tens empresas umas a competir com as outras, não permites a acumulação de capital, então aquilo que tu tens são negócios que é necessário pouco capital para fazer, e então basicamente são serviços básicos e produtos básicos, e não consegues fazer, porque depois também não consegues, por exemplo, como é que tu vais pagar aqui em Portugal, sei lá, um salário de 4 ou 5 mil euros? É muito difícil, porque a tua empresa vai ter de pagar o dobro, não é? Para não falar com todos os impostos que ela já teve de pagar enquanto empresa, não é? Para não falar com toda a burocracia que já teve de pagar só em advogados e, enfim, se calhar até favores a políticos para as coisas andarem, porque senão não andam. E então, o que acontece? Tu tens esta economia de baixo valor acrescentado. Então o que é que tu tens de fazer? Primeiro, expulsas os jovens, porque os jovens neste momento já têm muitos estudos, são pessoas que estudam, enfim, se calhar saem da universidade, sabem falar 3 línguas e têm, enfim, licenciaturas, mestrados, doutoramentos, etc. E o que é que fazes? Tu expulsas esses, que são pessoas com capacidade, pessoas inteligentes, pessoas que, enfim, tiveram a estudar durante não sei quantos anos, expulsas esses, porque esses podem ficar cá, mas vão estar a receber um salário baixo para o seu nível de competência e para o seu conhecimento, a sua inteligência, etc. E conseguem facilmente ir para outro país qualquer receber o dobro, o triplo ou 4 vezes mais, enfim, depende da pessoa em questão, conseguem ganhar muito mais dinheiro, e então esses expulsas-os, dizes, olha, esses não queremos. E não queremos porquê? Lá está. Porque as pessoas esquecem-se de uma coisa, que é, para conseguires receber um bom salário é necessário existirem empresas que consigam pagar esse bom salário, não é? É uma coisa tão simples quanto isto. Como é que tu vais receber um bom salário se não existem empresas já instaladas para quando tu acabas os estudos, não é? Que tenham essa capacidade para pagar-te esse salário? Não existe, não é? Não existe. Então, se não existem, as pessoas saem. Tu tens empresas aqui, mas que tipo de empresas? Empresas que necessitam de pessoas com habilitações baixas, trabalho básico. E então, bom, o que é que acontece? Basicamente, podes ter qualquer pessoa a fazer o trabalho, seja português, tu tens hoje em dia montes de imigrantes que nem sequer sabem falar português e estão a substituir um português. Não tem problema nenhum. Então, o que é que tu fazes? Expulsas os portugueses porque são demasiado qualificados para a economia que tu tens e importas pessoas que o salário que vão receber em comparação do país de origem é um salário extraordinário, não é? Eles literalmente aqui, mesmo que ganhem um ordenado mínimo, mesmo que até ganhem abaixo do ordenado mínimo, mandam 100 ou 200 euros para casa e é montes de dinheiro, não é? E conseguem sustentar a família toda lá, e aqui vivem num quarto, mesmo a dividir com pessoas, também não tem problema nenhum, não é? Porque do sítio de onde vêm, as condições também não são assim muito boas, não é? Portanto, são países completamente países completamente subdesenvolvidos, terceiro mundo, não é? Ainda, países muito, muito pobres. E basicamente é isto. E o PSD está a fazer o quê? Vamos manter as coisas como estão. Porquê? Porque para os indivíduos
do PSD, os seus amigos e compadres, está bom assim, não vale a pena mexer, eles já estão instalados, para eles o sistema está bom, não interessa. Estão a perceber, malta? É isso que vocês têm de perceber, PS, PSD, basicamente todo esse sistema instalado, estas teias de interesse, para eles está tudo bem, é isso que as pessoas não compreendem. Depois dizem assim, mas os gajos parece que não estão na realidade. É claro que não estão na realidade, eles vivem em condomínios fechados, os seus filhos vão a escolas privadas, hospitais privados, é tudo privado, tudo do melhor, porque eles basicamente estão a roubar os recursos todos através de impostos, taxas e taxinhas e com monopólios criados através de intervenção estatal. E então eles não estão preocupados, eles estão bem, estão instalados, querem que as coisas se mantenham assim. E agora a questão é, se os portugueses decidirem continuar neste caminho, é inevitável a extinção da nação. Malta, isto não estou a ser negativo, nem sequer estou a dar a minha opinião, isto são apenas factos baseados nos números. É tão simples quanto isto. Os portugueses continuam a sair, os imigrantes continuam a entrar, não é muito difícil perceber o que é que vai acontecer. Não é muito difícil. Nós já chegámos aos 20% de imigração em muito pouco tempo, e se continuarmos neste caminho, vai passar a ser 30%, vai passar a ser 40%, e só vai se manter, porque depois é outra coisa também, que é, os números depois vão parecer que estagnaram. Porquê? Porque os novos portugueses, como o Luís Montenegro lhe chama, já têm direito à nacionalidade. Logo, deixam de ser imigrantes. Estão a perceber o esquema? Vocês mandam pessoas para cá, passa a ser 20, 30% da população, e depois manipulam os dados e dizem assim, não, já só é 15%, já não é 30%, era 30%, mas agora já não é. Porquê? Porque aqueles que eram imigrantes agora já são portugueses. Olha, mas eles nem sequer sabem falar português. Não interessa. Não interessa, são considerados portugueses porque já têm o cartão. Estão a perceber? Basicamente é isto. E agora, há uma questão muito importante, que é o seguinte: eu tenho feito aqui alguns vídeos de imigrantes portugueses, portugueses que estão, sei lá, espalhados pelo mundo, na Suíça, em França. Tenho feito aqui alguns vídeos e depois peço à malta para comentar aí em baixo, e peço também aqui neste vídeo para imigrantes portugueses que estão espalhados pelo mundo em diferentes países, que digam se têm intenção de voltar a Portugal. É porque eu tenho visto, e enfim, vocês como portugueses, se moram em Portugal, vocês têm de certeza absoluta família e amigos, etc., fora do país. Toda a gente, não é? Toda a gente tem, é super normal. E aquilo que eu tenho a dizer é o seguinte: fazem intenção de regressar? Será que esses portugueses que saíram de Portugal têm intenções de regressar? A resposta, a maioria das vezes, é não. Eu estou fora e não vou voltar. Se a maioria dos portugueses está fora e não voltar, e se 33% dos nossos jovens já estão fora e 70% querem ir mal acabem os estudos, o que é que isto significa? É a extinção da nação. Acabou a nação. Portanto, não o território em si, o território pode continuar a ser Portugal, mas a nação acabou. Portanto, agora nós temos aqui algumas opções. Os portugueses decidem que Portugal acabou, portanto, não quer saber, vão-me embora, pronto, e cada um faz a sua vida, estou a olhar para mim, e vai, e pronto, e é legítimo, cada um sabe da sua vida, e vai, e pronto, e é o que é. Ou então diz, não, eu quero ficar e vou fazer a minha parte para tentar que esta nação continue a existir. Isto é uma decisão que cada português tem de fazer. Cada português tem de fazer esta decisão. Eu compreendo que estar em Portugal é um sacrifício. E é um sacrifício, atenção, é um sacrifício no sentido em que se tu estás fora de Portugal consegues ganhar o triplo ou 4 vezes mais e ter uma vida muito melhor para a tua família, e se vais ficar cá em Portugal vais ter uma vida financeiramente muito complicada, muito apertada, se calhar até de algum sofrimento, é complicado, não é? Um jovem que nem sequer consegue comprar uma casa, como é que ele vai fazer a família dele se não vai conseguir comprar uma casa? Não é? É muito difícil. E ele diz assim, prefiro sair de Portugal porque, vou sair de Portugal, vou ganhar dinheiro, vou para outro país que eu consigo depois comprar uma casa, fazer a minha família, etc. Portanto, eu compreendo que existe aqui sacrifício pessoal envolvido, sem dúvida. Mas os portugueses têm de tomar essa decisão. E depois, a nível político, eu não sei, sinceramente, eu não vejo uma mudança possível. Não sei, é muito difícil, muito difícil. Mas eu acho que a primeira questão é os portugueses quererem. Porque imaginem, os votos também não mudam se os portugueses não quiserem. Ok? E depois, a questão de se os portugueses continuam a sair e os imigrantes continuam a entrar, não é preciso ser muito inteligente. Não é? Mas pronto, malta, é isto. Deixem nos comentários a vossa opinião, deixem aquele like, subscrevam o canal, e é isso, malta. Fiquem bem e até a próxima.